Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos os ouvintes, irmãos e irmãs. Nesse momento eu faço esse humilde vídeo, pretendo não me estender muito, mas que seja feita a vontade do Senhor. Já faz bastante tempo que eu não faço uma live, peço perdão aos irmãos que já faz bastante tempo, mas tive que me ausentar um pouco devido a alguns problemas que tinha que resolver, tive que tirar um tempo para estudar, mas para a glória de Deus eu estou aqui agradecendo ao Senhor por mais uma conquista, uma vitória, que é o que o Senhor me deu, através de estudar bastante. Também estive bastante ocupada com outras coisas na obra do Senhor, mas aqui está, eu, pela misericórdia do Senhor, consegui estudando e orando, e o Senhor preparou, e aqui está o meu diploma de juíza de paz eclesiástica, uma nova profissão que o Senhor me deu, mas algo maravilhoso, assim, uma realização de um grande sonho que o Senhor me deu aqui, com essa formação como capelã. É um sonho realizado porque, como capelã, posso sair, evangelizar nos hospitais, nas escolas, nos presídios, e isso é uma grande conquista para mim, de fazer a obra do Senhor. Muito me alegra. Eu sou grata a Deus, gratidão ao Senhor por ter me dado essa vitória. Mas esse vídeo hoje eu venho trazer uma palavra pela misericórdia do Senhor e algo que o Senhor me deu, uma revelação que o Senhor me deu. E eu fiquei muito tempo assim, perguntando ao Senhor se eu devia contar essa revelação que o Senhor me deu. Passou um tempo e o Senhor começou a usar alguns vasos já me instruindo de alguma forma a contar. E hoje, por misericórdia do Senhor, até o meu esposo foi usado e falou, já devia ter entrado, já ter falado isso. Vai e faz o que Deus manda. Mas eu estava com muito receio de falar o que o Senhor me mandou falar, essa revelação. Desde o dia em que o Senhor me deu isso, eu fiquei orando, porque o Senhor me dá revelações que não são fáceis e muitas vezes não são poucas as pedradas. Nós não temos que olhar para a pedrada, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor. Eu não tenho nada de mim, tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele para a glória dEle. Até os estudos e os diplomas que o Senhor me deu, se o Senhor não me desse condição financeira, se o Senhor não preparasse alguém para me ajudar, eu talvez não estaria contando esse testemunho de ter conquistado essa vitória de ser capelã e juíza de paz. Mas o Senhor é quem prepara tudo em nossas vidas, é o Senhor que cuida de nós. E não é fácil. Semana passada eu tentei abrir uma live, fazer uma live contando, mas o levante do adversário foi tão grande. Tive problemas com o celular, e depois tive um problema aqui com um vidro que se quebrou e foi difícil. E hoje não foi diferente. Hoje, quando eu estava preparando tudo para fazer esta live, ou vídeo, como quiserem falar, né? Houve aqui um problema e não foi fácil. Primeiro foi uma certa pessoa que começou a bater uns tambores, daquelas coisas que não estou aqui para julgar ninguém, né? Cada um sabe de si, eu tenho que pregar o evangelho. Mas aí eu comecei a repreender, falei, Senhor, como é que eu vou fazer uma live com esse tambor aí, batendo essas coisas aí, né? Que nós temos que adorar o Senhor. E repreendi, logo depois teve um quase acidente, mas Deus fiel livrou, tanto a mim como a minha cachorrinha, para os irmãos verem, ó, o vidro despedaçou e hoje mais um tá aqui, ó. Então foi levante, puro levante, para que eu não fizesse vídeo. Semana passada foi o vidro, foi o celular e hoje foi vidro, mas pela misericórdia do Senhor aqui estou. Vou tentar não me estender muito nessa live,
né? Eu vou trazer aqui brevemente uma palavra e depois eu conto o que Deus me mostrou para alertar a igreja, alertar e pedir. Vamos orar, vamos nos levantar mais uma vez, o Senhor dizendo para orar. E você, mãe principalmente, avó, tia, que ora pelos adolescentes, pelos jovens, pelas crianças, esse testemunho, quer dizer, essa visão que Deus me deu é para nos alertar, para que se a gente está orando, para a gente orar mais. Está consagrando? Consagre mais. Porque o Senhor me deu um alerta e eu vou contar no final, mas primeiro eu vou trazer aqui essa palavra pela misericórdia do Senhor, para que nós possamos entender que precisamos estar de pé na presença do Senhor e estar alerta para o que está para vir neste mundo. E mãe, principalmente mãe, você que é avó 2 vezes é mãe, você que é tia se torna mãe dos teus sobrinhos. Eu sou mãe da minha filha, eu sou mãe de sobrinhos, eu sou mãe espiritual de muitos jovens e às vezes até de muitas famílias. Então, eu muito me alegro no Senhor, porque ontem eu estava procurando nos estudos algumas coisas e encontrei lá, como me chamam muito de Lena, e Lena significa em algumas línguas mãe. Eu falo, Senhor, é maravilhoso. Quando eu estava olhando a tradução do meu nome, eu encontrei coisas lindas, como mulher que está na torre de Deus, como me chamo muito de Lena, que significa mãe. Eu acabo sendo uma pessoa que estou sempre procurando, não sou melhor que ninguém, não sou a mais santa. Me santifico, procuro buscar a presença do Senhor. Sou falha, sou pecadora, mas todos os dias eu me alegro em estar na presença do Senhor, buscando, pedindo perdão das minhas falhas e me consertando a cada dia. E eu muito me alegrei em saber que as traduções sobre o meu nome é algo que eu não gostava na adolescência. Ai, me deram esse nome de Madalena, né? Maria Madalena. E eu não gostava, foi um amigo de meu pai que pediu para ele colocar esse nome. E hoje eu sei que foi uma honra. Que Deus abençoe. Se esse amigo ainda estiver vivo, não sei onde quer que ele esteja, porque foi um nome trazido por Deus na mente dele mesmo, na boca dele, para minha vida, e eu não sabia, porque tem uma autoridade de Deus sobre o meu nome, que tem tudo a ver com a minha vida, com tudo que eu vivi, com tudo que eu tenho vivido, porque as lutas não têm sido fáceis, as guerras têm sido constantes, os levantes, as perseguições, mas em tudo, Senhor da graça, para mim e para ti, que está aí. Então eu vou deixar assim rapidamente essa palavra e falar sobre essa revelação que Deus me deu para que todos estejamos alertas, principalmente mães, avós, tias, mulheres de oração, que adotaram filhos que não são teus, mas estão aí, numa peleja, numa guerra, e às vezes não sabem porque estão sendo tão perseguidas, tão afrontadas com tantas retaliações. E, muitas vezes, nós temos que abrir bem os olhos espirituais mesmo e orar mais ainda, e não temer ao inimigo, não temer de forma alguma. É como diz aquele hino antigo, temei a Deus e dá-lhe glória. Eu não sei, nem lembro direito desse hino, mas eu lembro que era um hino que eu ouvia muito na igreja, eu cantava muito ele. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glórias, glórias ao Senhor, que Ele é maravilhoso. Então, a palavra do Senhor, aqui em Ezequiel 2, no versículo 1 e 2. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Aleluia, glória a Deus. Jesus maravilhoso.
A palavra do Senhor já está dizendo tudo. Põe-te de pé e o Senhor falará contigo. Eu me ponho de pé, você se põe de pé. E como se pôr de pé? Confiante, falando com o Senhor, crendo, dobrando os joelhos. Mas eu estou de joelhos dobrados, estou de pé. Na presença do Senhor, o Senhor nos põe de pé. Quando nós nos humilhamos na presença dEle. Quando nós estamos na presença dEle. Quando nós confiamos nele, quando nós temos uma certeza de que o Senhor está conosco. Ainda que somos falhos pequenos, às vezes temos medo. Ai, Senhor, será que o Senhor é comigo mesmo? Olha a situação que eu estou vivendo, que perseguição, que isso, que aquilo. Não. Somente confia. Vamos confiar. Todos nós temos fraqueza, todos nós temos medos. Mas sabe aquela coisa de encarar os seus medos? Encare eles, sabe como? De pé na presença do Senhor. Muitas vezes o silêncio para o mundo aí fora e o grito na presença do Senhor. O grito de socorro por ti, pela tua causa, pela tua família, pelos teus irmãos, pela aquela pessoa que você tem entregado a Deus em oração, por mais difícil que tenha sido a situação. Talvez um abandono, uma solidão, uma situação financeira que você não consegue resolver, uma causa na justiça que está nas mãos do Senhor, porque o Senhor é juiz dos juízes. Mas às vezes uma mulher se tranca dentro de uma casa, entra em depressão, não tem vontade de varrer a casa, de limpar, de fazer as coisas em casa. Querida, levante-se, põe-te de pé na presença do Senhor, porque você vai receber na tua casa a presença de um convidado muito especial. Ele se chama Jesus Cristo. Juiz do juiz, Senhor dos senhores, desembargador dos desembargadores, advogado dos advogados, defesa dos fracos e oprimidos. Defesa das mães que sofrem, vendo seus filhos em situações terríveis, no desemprego, nas drogas, numa situação de tristeza, uma enfermidade, alguém que está sofrendo, alguém que está distante, alguém que esfriou, ou que esfriou na fé, alguém que fez alguma coisa que partiu o teu coração. Mas você vai receber a visita do Senhor na tua casa. Põe-te de pé para Ele falar contigo. Ele quer entrar na tua casa. Não importa a sua religião. Ele está falando com você hoje. Entra nessa presença maravilhosa. Deixa Ele entrar na tua casa. Esse mundo onde pessoas estão sofrendo absurdamente, onde mais sofrimentos estão vindo para o mundo. Quanto mais se aproxima os dias da vinda do Senhor, mais sofrimento virão. E nós temos que estar na presença do Senhor. O Rei quer entrar na tua casa, o Rei quer entrar no teu coração, na tua mente, na tua vida. Você que está aí em depressão, não quer mais viver. Nós não podemos receber na nossa casa uma visita se deixar a casa toda bagunçada. Onde a visita vai ficar? Quando ela entrar, vai aquela bagunça. Então, deixa a depressão, levanta. Cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida de você, cuida dos teus filhos. Tenha fé, tenha força. Você, jovem, também, que às vezes está desencorajado, não conseguiu sequer algo que você tanto esperava. Mas se o Senhor entrar na tua vida, vai te achar lá jogado, escondido dentro daquele quarto, sem saber o que fazer, sendo que Ele quer entrar e fazer tudo que você não pode, te dar vida e vida com abundância. Então põe-te de pé, se levanta, encara teus medos. Se não consegue encarar, deixa Deus cuidar, deixa Ele na frente. Ainda que você nem saiba como falar com Deus, só fala para Ele: Senhor, Deus, Jesus, vai na minha frente, me ajuda, me socorre. Eu já estive em situações em que eu não tinha vontade mais de fazer nada. E hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque eu tive que me levantar e seguir. Eu não era nem para estar viva. Mas eu tive que ter força, ter fé, ter ânimo.
e de tudo que um dia eu aprendi na palavra de Deus e que meus pais me ensinaram muitas vezes, como meu pai muito me dizia, cuidado com o que põe na porta do Senhor. Eu tive o cuidado de querer colocar na porta do Senhor os meus sentimentos, a minha dor, a minha angústia e também a vontade de que Ele entrasse e fizesse algo novo e me restaurasse, me levantasse, não me deixasse ficar cabisbaixa. E hoje, quando eu me ponho de pé na presença do Senhor, me humilhando de joelhos, e no silêncio muitas vezes é gritar para o Senhor, socorre-me, Senhor. Muitas vezes é gritar para o Senhor, me ajuda. Sozinha eu não posso. Nós não somos nada, tudo nos é emprestado, a vida nos é emprestada. Tudo nos é emprestado, tudo é passageiro. E o mundo está atravessando uma situação de calamidades em tantos lugares. Mortes, guerras, fome, peste, enchentes e tantas coisas. E às vezes nós ouvimos as pessoas falando do Evangelho e de coisas que estão acontecendo, outras que estão por vir, e às vezes não damos ouvido. Temos que dar ouvido. O Senhor, ultimamente, me deu algumas revelações, algumas quando começaram guerras, algumas eu passei, outras não, algumas Deus nem permitiu que eu falasse, mas ainda tem coisas que Deus pode nos permitir falar pela misericórdia, se for a vontade dEle, e eu fiquei muitas vezes pensando, Senhor, como que eu vou falar essa revelação que o Senhor me deu? Eu nem queria. Eu estava mesmo com medo de falar, mas não sou eu, é Deus e eu tenho que obedecer. E eu não gosto de ficar citando nomes, mas todo mundo sabe que teve um show aí que veio para o Brasil e trouxe tribulação, trouxe tudo que não presta. Desde prostituição, demônios e tudo mais foi trazido nas coisas que se viram nesse show aí. Apareceram muitos vídeos aí na internet, alguns profetas até mostrando um pedaço, outro o que eles podiam mostrar, porque tinha coisa que eles não queriam nem mostrar e nem podiam. Embora foi visto aí, para todos que bem quisessem. E veio esse show de uma pessoa cujo o nome artístico começa com Mar, né? Eu não vou ficar falando nomes, não gosto de atacar ninguém. Ela é um ser humano, que Deus tenha misericórdia, se ela puder ainda, se o Senhor quiser salvá-la, o Senhor pode. Pode tirar ela dessa situação? Sim, Ele pode, Ele tem todo o poder. Não sei a situação espiritual dela, como que está diante do Senhor, quem sabe é Ele. A gente sabe aquilo que a gente tem visto, que está terrível a situação espiritual dela. Mas quem sabe o profundo é só Deus. Não estou aqui para julgá-la. Mas estou aqui para falar do portal espiritual que veio para o Brasil junto com esse show. Esse show imundo. Esse show demoníaco. Porque o Senhor me mostrou que abriram-se portais espirituais através desse show que ainda vão ter consequências terríveis para o nosso Brasil. Estão tendo e vão ter ainda. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor está mandando. Eu gostaria muito que fosse diferente. Eu gostaria muito mesmo que fosse diferente. Porque é terrível. É terrível. E eu vou contar exatamente como foi que Deus me mostrou isso. Eu estava observando uma espécie de ser redondinho, quase que transparente, como se fosse uma bexiga no ar, voando, tranquilo. E eu fiquei observando aquele ser bonito, parecia uma bexiga muito transparente, ao mesmo tempo branca, do branco que eu não podia entender. E eu olhei para aquele ser, eu vi que ele tinha olhos, ele tinha nariz, ele tinha boca, e ele emitia um som inexplicável. Eu não sei dizer que som era aquele, como se fosse um apito, um assobio, uma música ao mesmo tempo, mas era um som maravilhoso. E ele recuava aquele som e ele ia flutuando levemente, como se fosse uma bexiga solta no ar, e ele ecoava aquele som. E no momento daquele som, eu fiquei ali, ouvindo
aquela sensação de frescor na alma, de coisa linda, de coisa boa com aquele som. E ele foi ecoando pelo ar. Mas de repente ele chegou na porta de um show de música mundana. Que talvez esse que chegou aí não seja o primeiro. Talvez Deus estivesse mostrando aquele ali, que trouxe essa porta espiritual, que se abriu, esse portal, direto do inferno. Mas eu vi quando aquele show acabou e as pessoas saíram transtornadas dali de dentro. Milhares de jovens, alguns adultos, outros mais jovens, outros um pouco mais velhos, que estavam ali, naquele show, saíram transtornadas. Pisoteando umas outras, empurrando, machucando, fazendo coisas absurdas ali na porta daquele lugar onde teve aquele show. Eles saíram assim como se estivessem, como se diz, quando a pessoa... Eu não sei explicar agora, me fugiu a palavra da cabeça, mas como se a pessoa estivesse vendo mais nada, anestesiado, vamos dizer. Então, aquele doce ser que cantava aquela música, ou apitava, eu não sei o que era aquilo, mas era muito glorioso, porque era um som tão misterioso que não tinha explicação. Ele foi até a porta daquele show, onde as pessoas ali estavam. E cantava aquela música com aquele apito, com aquele som gostoso, mas no momento em que as pessoas entraram e saíram daquele show, as pessoas saíram diferentes, não o ouviam, não podiam mais ouvi-lo. E eu fiquei triste olhando, porque a música era tão maravilhosa, tão gostoso ouvir aquele som que ele emitia. E eu falei, Senhor, por que eles não ouvem? E o Senhor me respondeu, porque Ele é a bondade. Ele é o que expressa tudo o que há de melhor, em coisa boa, em misericórdia. Mas os portais que se abriram espiritual naquele show, taparam os ouvidos espirituais, cegaram os olhos espirituais daquelas pessoas que saíam dali e elas não podiam ouvir aquele ser maravilhoso. Ele cantava alto e ninguém ouvia. As pessoas iam se maltratando, se pisoteando, se destruindo e não podiam ouvi-lo. Coisas terríveis. Cegou e ensurdeceu ouvidos espirituais. E aquele portal que se abriu ali naquele show ainda está para trazer para o Brasil coisas inacreditáveis de tão ruins. Mas nós ainda estamos aqui para orar e pedir para Deus fechar esses portais. Eu estou aqui fazendo essa live, esse pequeno vídeo, e tive um levante terrível para não entrar nele. Semana passada não consegui entrar, hoje entrei com levante, caco de vidro voou para todo lado, quase cortou todos os meus pés, porque o inimigo não queria que eu estivesse aqui para abrir os teus olhos, porque é Deus abrindo teus olhos, não eu. Não eu, que sou de carne, que sou pó, que estou aqui pela misericórdia do Senhor. E pedir, nos unamos em oração, igreja, nos coloquemos de pé, igreja. Sabemos como as igrejas estão na terra, não preciso nem ficar comentando, Deus já falou muito com a igreja, vai continuar falando com certeza, mas o Senhor também tem um momento que Ele vai permitir que as coisas aconteçam para ver se a igreja acorda, desperta, vai orar, vai santificar, porque a bagunça e a brincadeira está demais no meio da igreja, não sou ninguém para julgar, não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor está me colocando aqui para alertar a igreja, desperta, desperta. Semana passada o Espírito Santo falava comigo assim, diz a igreja que ore para que os hospitais se esvaziem um pouco. Para Deus tirar de lá muita gente. Porque depois vai ficar difícil. Não vai ter vaga para ninguém do jeito que tá as coisas por aí, do jeito que tá vindo. Vamos orar, igreja. Vamos despertar, vamos santificar. Eu não sou melhor do que ninguém, eu também preciso. Estou aqui para isso. A pregar para vocês, a palavra veio primeiro para mim.
E o levante do inimigo, as retaliações foram terríveis para estar aqui, para avisar a igreja que a bondade na terra já está acabando, porque não são todos que vão conseguir ouvir diante dos portais espirituais que estão entrando na terra e que estão entrando no Brasil. E as coisas que estão vindo vão ser para abalar. Faz tempo que Deus está avisando que vai vir fome. Tem gente que brinca e fala, que fome, que nada. O Brasil tem tanto, não sei o que, tem tanta terra. Olha a terra aí, ó. Onde tinha as maiores plantações, tá debaixo, foi para debaixo d'água. Sofrimento, dor, angústia. Chorei, clamei, pedi ao Senhor muitas vezes pelo Rio Grande do Sul. E ainda vamos ter que clamar por muito mais. Porque nossos irmãos ainda estão lá no Rio Grande do Sul, padecendo. Mas o padecer na terra dos viventes e no Brasil ainda não acabou por causa da brincadeira, por causa do pecado, por causa de não tô nem aí para as coisas do Senhor, faz de qualquer jeito e tá bom. Muito mimimi, muita briga por causa de cargo, nada de evangelizar, nada de fazer as coisas com compromisso. Pela misericórdia de Deus, muitas vezes Deus me manda sair da minha casa e ir visitar uma pessoa. Eu não estava nem esperando, mas Senhor, eu vou sozinho. O Senhor falava, eu vou contigo. E Deus, por misericórdia, foi comigo. Em alguns lares. Não sou melhor do que ninguém. Sofro retaliações. Peço orações também. Para que o Senhor me fortaleça, me dê graça, porque não é fácil. Mas se o Senhor me levantou assim, seja feita a vontade dele, não a minha. Porque a minha vontade, irmãos, a minha vontade era me esconder. Muitas vezes eu tentei sim. A minha covardia me levou a quase morte. E muitas vezes. E o Senhor ainda falou, venha. Estou te mantendo vivo. O Senhor usou vasos, o Senhor usou músicas, o Senhor usou alguém, o Senhor me mostrou cara a cara como uma árvore caiu em cima de mim, uma árvore imensa, e ela veio do meu lado e ela riscou só o meu braço, não era nem para estar viva. E muitas outras coisas, Senhor, me mostrando, você vem ou você vem. E hoje eu sirvo a Deus por amor. Por amor. Saber que eu só tenho gratidão por Ele ter me amado tanto, de me conservar viva e estar aqui. E poder ainda levar o Evangelho para aqueles que Deus ama. Evangelho que não é meu. Muita gente já falou para mim, para com esse negócio de live, não insiste nisso. Teve tempos que eu me abati, eu tive aflições, eu tive ataques. Eu recebi umas conversas que só Deus. Ataques na internet, não importa mais. Não estamos mais tempo para ficar procurando. Ai, tem ataque, tenho medo. Não estou nem aí para os ataques. Se o sangue de Jesus me cobre. Se desde 1994, quando me batizei, o sangue de Jesus na minha primeira Santa Ceia entrou no meu corpo, entrou no meu sangue, por que eu vou temer? Eu posso temer sim, a minha carne. Como assim, irmã? Fazer a vontade de Deus ou a da carne. Tenho que temer a mim mesma. Então eu tenho que temer a Deus primeiramente e fazer a vontade dele. Porque a minha carne não vai fazer nada por mim que me leve até ele. Mas o Espírito Santo sim nos leva até ele. Então põe-te de pé. Irmã, irmão, jovem, senhor, senhora. Põe-te de pé e o Senhor falará contigo. Mas não deixe que esses portais espirituais que vieram para o nosso país e que estão se espalhando pelo mundo te segue, nem te deixe surdo, nem te deixe mudo diante de falar o que Deus manda. E não te deixe parado, paralisado, diante de tomar a decisão certa para estar na presença de Deus. Não deixe que o inimigo te paralise, para que você olhe e fale, olha, esse pecado eu não quero mais na minha vida, eu vou mudar, eu vou viver melhor para Deus, hoje eu vou fazer um concerto e eu vou viver nesse concerto, porque tem gente que faz o concerto hoje e erra tudo de novo amanhã, erra tudo, volta às primeiras obras da carne, deixa Deus entrar e fazer a glória da segunda casa ser maior do que a primeira na tua vida. E tome mesmo cuidado com o que põe na porta do Senhor. Porque há muitos crentes que já colocaram tanta coisa ruim na porta do Senhor.
que hoje estão padecendo. Faça como Mardoqueu. Se põe de pé na porta do Senhor, esperando Deus. Quando chegar a hora de Deus te honrar, ninguém vai impedir. Você está passando guerra, está passando luta. Deixa Deus trabalhar, ninguém vai impedir na hora que Deus te honrar. Se você se puser de pé na presença do Senhor, mas também de joelhos, no teu silêncio, na tua oração, nas tuas simples lágrimas, você gritar para o céu, ainda que o teu grito saia de dentro da alma, você não tenha nem forças para gritar, e as tuas lágrimas correrem. Sabe por quê, irmãos, irmãs? Você que chora, você que às vezes não tem nem força, e pensa que a sua oração não passou nem do teto, mas as suas lágrimas correram. Sabe o que acontece? Eu vou te contar um mistério espiritual. Quando tuas lágrimas rolam com sinceridade do fundo da alma, na presença do Senhor, vem um anjo com uma taça linda, recolhe as tuas lágrimas e leva para o Senhor. E o Senhor entende as tuas lágrimas. E o Senhor entende o teu clamor de alma, no silêncio muitas vezes, ou às vezes só cochichando. Talvez ali num lugar onde você não pode sequer orar alto, porque tem alguém ou algumas pessoas da família que não entendem. E vão falar e vão brigar e você não quer isso. Você quer falar com Deus na sua intimidade. O Senhor conhece. A cada cochicho. A cada palavra que não sai da boca, mas as lágrimas rolam, porque aquela taça com as tuas lágrimas foi levada por um anjo na presença de Deus. Estão todas lá. A Bíblia diz que é um memorial diante do Senhor. Nossas lágrimas estão todas lá. Irmãos e irmãs, não temas. Não temas, o Senhor é contigo. A retaliação é grande. O inimigo se levanta. Calúnias, fofocas, difamações, perseguições, laços, embaraços, armam tudo. O inferno arma tudo. Usa pessoas fracas e arma. Ou pessoas que às vezes nem querem ouvir falar de Jesus, não. Eles sabem o que estão fazendo, sim. Mas você não precisa ficar preocupado com eles, não. Deixa eles lá. A mão do Senhor. Entrega tuas orações a Ele. Clama-me, responder-te-ei, o Senhor diz. E hoje o Senhor está falando na palavra, põe-te de pé e eu falarei contigo. Se põe de pé, se põe na presença, se põe na posição de vaso, de vaza. De vaso, perdão. E se o vaso estiver rachado, não se preocupa não, Deus cuida. Sabe por quê? Até o vaso rachado, quando escapa água pelo caminho, ele vai regando flores. Deixa Deus cuidar. Deixa o teu vaso na mão do oleiro. Deixa o teu vaso na mão do oleiro. Lembra que seu vaso, mesmo quando rachou, já regou muitas flores. A água vazou do vaso. Mas regou muitas flores, muitas hortaliças, muita grama pelo caminho. Agora deixa Ele te reconstruir, te quebrar se for preciso, te fazer de novo, tampar as rachaduras, mudar tudo no teu interior. Deixa Ele fazer isso. Ele fez comigo. Eu não tenho nem como contar testemunho aqui, tudo que eu passei na presença do Senhor para voltar ao primeiro amor, para me afirmar, para hoje sentir que eu quero tanto esse Deus lindo. Não tenho nem tempo para contar aqui, é muita coisa. Não era nem para estar viva. Diversas vezes o adversário tentou tirar minha vida. E Deus falou, não. Aí não. E hoje eu sou grata ao Senhor. E você é mãe, você é pai, você é tio, tia, avó, avô, jovem. Tem jovens também que oram por suas famílias. Crianças que oram por suas famílias. Criança levantada por Deus, ora pelos amiguinhos de escola. Jovens que às vezes não são nem compreendidos por serem cristãos, né? Mas não sabem o que Deus tem para você de lindo, de um futuro brilhante, de um futuro cheio da presença e das bênçãos de Deus.
e aquele que ficar na presença vai receber as bênçãos que o Senhor tem prometido. Vai receber. Ninguém vai impedir o trabalhar do Senhor na tua vida. Na minha e na tua vida, ninguém vai impedir. Pode se levantar o mundo, o inferno, o que for. Ninguém vai impedir o que Deus tem. Ninguém. Porque o Senhor, Ele cuida daquele que clama. Ele cuida daquele que Ele ama. Mas se ponha de pé, se ponha na presença, se ponha na posição. Se ponha na posição de vaso. Seja firme, seja forte. Não importa se o amigo riu, se o amigo não gosta, se virou as costas. Porque quem nos vira as costas não é amigo de verdade. Não importa se fazem chacota, se nos sentimos sozinhos às vezes. É melhor caminhar sozinho, sabendo que tem anjo do nosso lado, que o Senhor está conosco, que o Espírito de Deus está na nossa frente, do que caminhar com 10 falsos, com 20, 30, que não tem nada para nos oferecer. Pedir remédio para quem não sabe o que é cura, não resolve. A falta de amor no mundo vai aumentar, sim. E a palavra de Deus já deixa isso muito claro, e Deus já tem revelado assim, dessa forma que já está se cumprindo. Porque essa visão que eu entreguei aqui para os irmãos, essa revelação que Deus me deu sobre esse ser lindo, que por mais que ele cantasse alto, as pessoas estavam tão dominadas por aquela coisa ruim, para aquele portal maligno, depois daquele show e de tantos outros, né? De coisas sem Deus. As pessoas não ouviam aquela linda música. As pessoas não o enxergavam. Estavam se maltratando, se pisoteando, falta de amor, falta de bondade, de misericórdia. Porque foi isso que o Senhor me mostrou naquele momento. Quando eu perguntei, Senhor, o que é isso? Eu falei, a bondade. A bondade não podia mais ser ouvida. Ainda tem bons na terra, mas aqueles que estão sendo levados por essas coisas ruins, por esses portais do inimigo, já não enxergam, já não ouvem. Mas nós ainda podemos clamar e pedir para que o Senhor abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais deles, a mente espiritual deles. Nós temos que clamar. E esse é um alerta principalmente para mães. Mães de filhos que são teus, mães de filhos que não são teus. Clame. Clame. Vamos clamar, vamos nos unir em oração nessa terra dos viventes, enquanto ainda podemos. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E assim eu vou encerrar essa live que já se estendeu. O Senhor me trouxe até aqui. Eu gostaria que tivesse sido menos tempo de live, mas foi até aqui que o Senhor me deu, irmãos. E vamos fazer uma breve oração. E eu agradeço a atenção de todos os irmãos. Compartilhe essa live. Dê seu joinha para que esse evangelho chegue a muitas outras almas, muitas outras mães que vão precisar de em oração defender seus filhos, de serem alertadas por suas famílias. Mães e pais de filhos que são deles e que não são. Temos que levar o evangelho para que oremos, porque a situação neste mundo, o que tiver que vir, virá. Mas o Senhor há de guardar aqueles que se colocarem de pé na presença dEle e que clamarem com sinceridade, que se converterem em seus maus caminhos e que deixarem para trás tudo que foi ruim e confiar no Senhor. Que a cada dia o Senhor está cuidando de nós. Amém? Fazer aí uma breve oração e assim eu agradeço a todos, deixando-vos na paz do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor tome nas tuas mãos santas e poderosas a cada um que entrou aqui nesse vídeo e ouviu essa santa palavra, que o Senhor possa fortalecer a cada um, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tomar em tuas mãos, cobrir com teu sangue suas vidas, suas casas, suas famílias, seus pertences, seus trabalhos, aqueles que estão desempregados, o Senhor venha abrir a porta, meu Pai. Ó Pai, que o Senhor venha entrar com a providência, Senhor, e com a provisão na vida de cada um que entrar aqui neste humilde vídeo, Senhor. E que o Senhor venha nos estender a tua mão santa, poderosa, bendita, e que a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, sobre nossas vidas,
vidas, nossas famílias e sobre todos aqueles que nos são caros, todos aqueles que amamos e todos que colocamos debaixo da graça de nossas orações. Em nome do Senhor Jesus, gratidão, Senhor, gratidão. Amém. A paz do Senhor Jesus.